A palavra evoca a gravidade de uma alma que viu o pior do pior, a escuridão absoluta, e mesmo assim escolheu, de novo e de novo, ser a luz. Aquele charme dele, na verdade, vem do peso da sabedoria, daquela melancolia de um guardião que carrega cicatrizes do mundo inteiro nos ombros. E essa linha do tempo, a gente não pode olhar para ela só como uma progressão de carreira, sabe? É mais como os estágios de uma alquimia espiritual. Pensa comigo, 98 foi o batismo de fogo, o inferno que acabou com o idealismo dele. 2004 foi o teste de habilidade, o auge do guerreiro. Mas 2026 é o teste final da alma. É o ponto onde o guerreiro precisa virar sábio, ou ele vai ser consumido pela própria guerra. E é aí que a coisa fica pessoal. Porque essa guerra, que antes era contra monstros lá fora, agora se revela na sua frente mais íntima, mais aterrorizante. O conflito aqui em Requiem vai muito além do campo de batalha. Ele se instala no sangue, nas células, no próprio tecido da existência do Leon. Síndrome de Raccoon City. É aqui que tudo muda. Isso não é uma doença qualquer. É o passado virando carne. É o eco daquele primeiro dia em 98. Sabe, a dívida por ter sobrevivido ao impossível que agora vem cobrar o preço. Todo o trauma acumulado virou literalmente uma sentença de morte biológica. O jogo não é mais sobre salvar o mundo. Agora é sobre a própria alma do Leon. Cara, isso aqui é de uma genialidade narrativa absurda. Porque a síndrome, ela transforma aquele fardo psicológico, aquela culpa de sobrevivente que ele carregou por 30 anos, numa ameaça física, real, inegável. O fantasma do passado não está mais só assombrando. Agora ele dita o tempo que o Leon ainda tem. Os demônios internos dele ganharam forma e estão literalmente devorando ele de dentro para fora. E essa sentença de morte o força a fazer o quê? Descer ao seu inferno pessoal. A volta a Raccoon City, o clássico retorno ao limiar da jornada do herói. Só que aqui, os monstros que guardam os portões não são só aberrações biológicas, entende? Eles são manifestações dos fracassos dele, da dor dele. Cada criatura que aparece é um espelho de um demônio interno que ele precisa finalmente confrontar. E essa fala, a voz do próprio Leon, ela revela tudo. Entrar de novo naquela delegacia é um ato sagrado e profano ao mesmo tempo. É ele confrontando os fantasmas de todo mundo que ele não conseguiu salvar. É ele encarando o jovem policial idealista que morreu ali para que o guerreiro que a gente conhece pudesse nascer. E aquela hesitação dele no começo para aceitar a missão não é covardia de jeito nenhum. É a recusa do chamado, sabe? O cansaço profundo de uma alma que já pagou o preço 1 milhão de vezes. Ele não aceita por glória, nem só por dever. Ele aceita porque é quem ele é a natureza dele. Ele é um protetor. E mesmo quando a esperança dele mesmo já acabou, ele se move para proteger a esperança dos outros. E é bem no meio desse abismo que surge algo inesperado, um catalisador para a evolução final dele. E não é uma arma, não é uma cura, é uma pessoa. Um reflexo de tudo que ele já foi um dia e de tudo que ele luta para preservar. Essa pessoa é Grace Ashcraft, a analista do FBI. E olha, ela não é só uma segunda personagem jogável, de forma alguma. Ela é a personificação da vulnerabilidade, da inocência que o Leon achava que nem existia mais no mundo. E o jogo, ao alternar entre a fragilidade dela e o poder absurdo dele, força a gente a sentir na pele o contraste que define a existência do Leon. Essa dinâmica é como uma sauna quente e um banho frio para a alma, sabe? As partes com a Grace mergulham a gente de cabeça na tensão, no terror puro que o Leon sentiu lá em 1998.
E aí, quando a gente assume o controle do Leon de novo, é uma catarse, uma liberação violenta de 30 anos de fúria controlada, jogada contra as manifestações do trauma dele. E é por causa da Grace que a grande transformação acontece. Proteger a inocência dela reacende uma chama dentro do leão. Ele não a vê como um fardo, mas como um lembrete do porquê ele luta. E ao se tornar mentor dela, ele finalmente transcende o arquétipo do guerreiro e se eleva ao do sábio. Ele não está só passando a tocha, ele está se tornando o próprio santuário que protege essa chama. Essa jornada como mentor leva ele direto para o coração da escuridão, para as profundezas de Raccoon City. E lá, bem no epicentro do pecado original da Umbrella, ele não encontra a condenação que esperava. Ele encontra a possibilidade da absolvição. E aqui está a recompensa final da jornada: Elpis. Na mitologia grega, Elpis era a personificação da esperança. E é exatamente isso. Mas a escolha canônica, liberar Elpis, esse é o ato mais difícil de todos. É a escolha de viver, é aceitar a graça, é se perdoar e abraçar um futuro livre do peso do passado. É a resiliência na sua forma mais pura. E com essa escolha, o ciclo finalmente se fecha. Aquela sinfonia longa e dolorosa da vida dele encontra enfim sua resolução. A gente chega ao Requiem final. 30 anos. Pensa nesse número. Não é só um número. É a duração de uma vigília. Uma vida inteira passada nas trincheiras de uma guerra invisível contra o fim do mundo. São 30 anos de solidão, de perda, de um fardo que ele carregou em silêncio por todos nós. Não é uma arma para vencer a guerra. É um milagre para curar as feridas. Uma cura não só para a síndrome de Raccoon City, mas talvez para o próprio legado de destruição do T-Vírus. E aí vem a reviravolta que, cara, redefine a saga inteira. O arquiteto do mal, o próprio Oswald Spencer, nos seus momentos finais, buscou redenção. Essa revelação é sísmica, porque, pensa bem, se o maior de todos os vilões pôde sentir arrependimento, então talvez a redenção seja possível para todo mundo, inclusive para um herói que se sente condenado por todos que não conseguiu salvar. Então, no clímax, o Leon tem a escolha final, a escolha da alma dele. Destruir a cura, Elpis, seria o caminho mais fácil, né? O sacrifício do herói trágico que ele sempre achou que era o destino dele. Por isso, o título Requiem não é só uma missa para os mortos da cidade. É um requiem para a morte do velho Leon, aquele homem definido pelo trauma, acorrentado ao passado. Ao liberar a cura, ele honra cada vida que foi perdida. Não com a morte dele, mas com a vida dele. Ele finalmente encontra a paz, não esquecendo, mas aceitando e continuando. No final, a jornada do Leon Kennedy nos deixa com uma verdade imponente. O fardo de um protetor é eterno, mas a sua glória não está na batalha, está na paz que ele consegue cultivar. Ele foi além do papel de soldado e se tornou um símbolo de que mesmo depois da noite mais longa e escura, a esperança pode sim ser curada. E a questão que fica não é mais quem vai lutar na próxima guerra, mas quem, como ele, vai ter a força para viver depois dela.